A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial, o programa aqui da TV Viva Promessa. Você é nosso convidado especial. Fique conosco, permaneça conosco, curta, compartilhe esse conteúdo para alcançar mais pessoas, mais estudantes da Escola Bíblica, professores, pastores. Você que está pela primeira vez aqui acompanhando a nossa programação, seja bem-vindo, fique à vontade. Como posso honrar a Deus em meu sofrimento? Todo cristão de verdade, todo cristão sincero, ele deve honrar a Deus mesmo quando está passando por sofrimento. Agora, como isso pode ser feito, é o que veremos nesta lição, neste programa, depois da vinheta. Estamos de volta aqui com o nosso programa Escola Bíblica Especial. É uma satisfação ter você conosco em mais um programa, a sua audiência, a sua companhia, sempre alegra o nosso coração. Eu sou o pastor Wellington e estou aqui mais uma vez numa tarefa difícil, substituir o nosso pastor Júnior Mendes, que é apresentador aqui do Escola Bíblica Especial, teve que se ausentar por uma agenda, por algum compromisso. E eu estou aqui com essa responsabilidade. Que responsabilidade, viu, meus irmãos? Mas conosco eu tenho aqui para me ajudar nessa tarefa meu amigo pastor Francileu Souza, que você já está vendo aqui na tela. Pastor Francileu, superintendente da Convenção Norte, que por muito tempo, pastor, eu sou de lá da região norte, né? Eu sou de Santa Isabel do Pará e eu falo assim, meu amigo Francileu Souza, porque a gente se conheceu aqui em maio desse ano, né? Mas é como se a gente se conhecesse já há muito tempo, né, pastor? Verdade. Seja bem-vindo, dê a sua saudação aqui para os nossos irmãos da região norte, que é uma região que dá uma grande audiência para a TV Viva Promessa e para todos os promessistas que estão nos assistindo. Obrigado, pastor Wellington. Quero dizer que para mim é um privilégio, né, poder estar aqui dividindo esse ambiente com o senhor, como o senhor acabou de falar, né, com essa grande responsabilidade, né, de poder contribuir aqui nessa lição de hoje. E na oportunidade eu gostaria de mandar aí o nosso abraço a todos os nossos irmãos nortistas, né? E por coincidência, né, a gente está aqui, dois paraenses, né? Isso. E é uma grande alegria para nós, né, poder estar aqui para, junto com vocês que está nos assistindo nesse momento, né, compartilharmos aqui da palavra de Deus. O senhor é nascido em Terra Santa, no Pará, não é isso? Isso, pastor Elton. Nasci em Terra Santa, no Pará, por sinal, uma cidade muito bonita, né? Mas faz parte da Convenção Baixo Amazonas. Isso, hoje faz parte da Convenção Baixo Amazonas. Então o senhor está pela primeira vez sendo diretor na região norte, na Convenção Norte. Isso, pela primeira vez, é a minha primeira gestão, né? Na Convenção Norte como superintendente, mas já estou na Convenção Norte desde 2012, né? Vim para pastorear o campo. Pastoreei, primeiro campo meu na Convenção Norte foi Barcarena. Depois tive o privilégio de pastorear em Marituba. Fui para Belém pastorear o Bengui. Hoje estou como superintendente da convenção e também pastoreando a igreja do Bengui em Belém. Certo, pastor. E a gente sempre tem acompanhado o seu trabalho, né, na internet, até porque a minha família é de lá, né? E meu irmão, o pastor Everton, lá da Missão Tajapuru, você está sempre dando um grande apoio lá para a Missão Tajapuru. Você já conhece a minha mãe, minha irmã, você já esteve na casa da minha mãe, então eu me sinto como se estivesse com alguém já muito próximo, viu, pastor? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é nosso, pastor Everton. É isso aí. E hoje a gente tem aqui, meus irmãos, essa série de lições, Quando a Vida Fica Difícil. Nós estamos refletindo sobre grandes questões, sobre a dor e o sofrimento. Nós estamos aqui na lição já de número 12, caminhando para o final desta série. Você tem acompanhado ao longo desse trimestre, desde julho até setembro deste ano de 2023. A gente está aqui procurando trazer um conteúdo bíblico, uma informação teológica
para enriquecer a sua vida, a sua escola bíblica. E esse tema do sofrimento hoje é um pouco diferente, pastor Francileu. Nós temos falado aqui durante essa série, entendendo o sofrimento, como Deus pode me livrar do sofrimento, enfim, mas hoje é um pouco diferente. Hoje a responsabilidade é um pouco mais para nós, né? Como eu posso honrar a Deus em meio ao meu sofrimento? E essa lição, ela tem 6 tópicos. Nós vamos aqui tentar trabalhar dentro desses 6 temas. Vou ler para vocês aqui: resistindo à cultura pecaminosa, firmeza contra a imoralidade, obediência a Deus em toda situação, não cedendo às pressões, sofrendo na pele e honrando a Deus após o sofrimento. A gente vai falar aqui sobre Daniel, capítulo 3, é o texto básico aqui da nossa série. Vamos falar aqui dos 3 amigos de Daniel. História bíblica bem conhecida, pastor Francileu. Qual é a sua expectativa aí para comentar sobre esse tema tão conhecido da Bíblia, a fé inabalável dos 3 amigos de Daniel? Então, pastor Wellington, como falei, né, uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande alegria em poder compartilhar através do que aconteceu na vida desses 3 jovens, né, exemplos práticos, né, de sofrimento que eles passaram, mas eles honraram a Deus, né? Obviamente, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento serão edificados, né, através dessa lição bíblica, do conteúdo que nós iremos passar nesse momento aqui. Nós vamos perguntar nessa lição, e é uma das perguntas dos quais nós nos proporemos a responder, pastor. Tragédia ou oportunidade? Essas são as 2 maneiras pelas quais as pessoas geralmente elas enxergam o sofrimento. Ou isso é uma grande tragédia, é um lamento, uma murmuração, é um desespero sem fim, ou você encara como algo de Deus, permitido por Deus, ou o que Deus vai fazer por meio disso, e essa lição vai tentar nos ajudar nesse caminho. Vamos lá para a primeira pergunta, então, pastor? Primeira pergunta diz assim: leia a introdução e o primeiro parágrafo da parte explicativa da lição. Qual é a grande pergunta que nós propomos a tratar nessa lição? Quão relevante ela é? Quão relevante ela é? Qual é a grande pergunta e qual relevante ela é? E aí, pastor? Tragédia ou oportunidade? É isso aí, pastor Wellington. A grande questão aqui, a grande pergunta, né? Não é porque o cristão sofre, né? Porque nós passamos por lutas, adversidades, ou o que Deus pode fazer por nós enquanto nós estamos sofrendo, né? Mas a grande pergunta aqui é o que nós vamos estudar hoje, é o que nós podemos fazer, né, para honrar a Deus em meio ao sofrimento, em meio às lutas que passamos, né? Como já disse o pastor Wellington, né? A gente vamos fazer do sofrimento uma oportunidade ou uma tragédia, né? Oportunidade para quê? Obviamente, uma oportunidade para honrar o nome de Deus, né? Para que o nome de Deus seja honrado. Pastor, eu penso que é um grande desafio para qualquer cristão, seja ele mais maduro na fé ou não, qualquer cristão, qualquer ser humano, na verdade, é um grande desafio você fazer essa leitura, essa interpretação do sofrimento como uma oportunidade de Deus na nossa vida. Normalmente, quando nós estamos passando por um momento turbulento, nós não conseguimos pensar de imediato o que Deus pode fazer, o que eu posso fazer para a glória de Deus, esse negócio servirá para a glória de Deus. Geralmente a gente demora um pouco até ter essa percepção, né? É como aquela questão lá do cego de nascença, lá no Evangelho de João, capítulo 9. Os discípulos de Jesus, de imediato, perguntaram assim: Senhor, quem pecou? Foi esse ou foi os seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu para eles: nem ele pecou, nem os seus pais. É assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E aí, pastor? Esse é um desafio para os cristãos de hoje, tentar fazer essa leitura, né, da oportunidade, até mesmo no sofrimento. Exatamente. Então, quando nós somos atingidos por algum tipo de sofrimento, é essa oportunidade que nós devemos buscar, né, buscar entender por que nós estamos passando por isso. Qual o propósito de Deus em Ele permitir que eu esteja passando
por esse sofrimento, né? Buscar entender para que eu possa honrar o nome de Deus e não envergonhar o nome do Senhor, né? E a gente, às vezes, conseguirá demonstrar a nossa verdadeira fé nesses momentos, né? Exato. A gente é provado porque Deus espera que a gente seja aprovado. Então, pastor, vamos caminhar aqui. A primeira pergunta foi introdutória do assunto, sim, mas agora vamos entrar aqui diretamente nos tópicos da lição. Usando os tópicos 1 e 2, a segunda pergunta, ela diz assim: como se deu o sofrimento cultural e moral dos amigos de Daniel? Então aqui, pastor, o senhor irá comentar um pouco sobre o sofrimento na vida desses jovens. Esses jovens sofreram desde o começo, desde que foram para a Babilônia, eles sofreram. Mas comente para a gente aí dentro dessa questão cultural e também moral. Certo. Então, como nós sabemos, né, a Babilônia, ela era conhecida, né, como a Babilônia pagã, né, promíscua. Então, a gente sabe que na Babilônia havia muitos deuses. Então, a idolatria era algo normal. Era algo normal ali, né? Então, você percebe que o próprio decreto do rei, ela não proibia ninguém de adorar o seu Deus, né? Cada um adorava o seu Deus. E os 3 jovens, eles são inseridos nessa cultura, né? São inseridos nessa cultura. E a partir do momento que eles entram nessa cultura pagã, idólatra, imoral, eles conseguem se manter fiel a Deus, né? Ananias, Misael, Azarias, eles estavam diante de um grande desafio moral e espiritual. A idolatria e a perversidade, a sensualidade cercavam os 3 jovens, como já dissemos, né? Mas eles não cederam, né, nenhuma pressão da Babilônia, ou seja, deixando-se contaminar por imoralidade ou por idolatria, né? Eles conseguiram se manter firmes diante de Deus. A gente está aqui no capítulo 3, que é quando Nabucodonosor, ele constrói aquela estátua, né? E ele vai pedir ele chama todas as autoridades do seu país, para essas autoridades ali participarem de uma solene idolatria à imagem que Nabucodonosor havia levantado. Para eles não tinha problema algum, né? Aquilo ali seria fácil para todo mundo na Babilônia, menos para os 3 amigos de Daniel, né? Porque eles apesar de estar vivendo na Babilônia, eles não esqueceram da sua fé, do seu Deus, pastor. Exatamente. Eu acho que é muito importante nós, você que está nos assistindo, né, atentar para que está sendo falado aqui a respeito dos 3 jovens, porque independente do lugar onde você seja inserido, né, onde você seja colocado, você possa honrar o nome de Deus, né? Muitas pessoas, elas usam a desculpa porque ela foi para um lugar promíscuo, né? Ela estava num lugar idólatra. Você vê que eles estavam ali, mas eles manteram a fé, né? O princípio que eles tinham, né? Não negociaram, eles permaneceram firmes, né? Não negaram a sua fé, mesmo que para todos ali fossem normal aquela solenidade, para os 3 jovens não era normal, então eles não cederam, né? Ananias, Misael e Azarias, né, eram os 3 jovens hebreus da tribo de Judá, assim como Daniel também da tribo de Judá. Eram conhecidos também pelos nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Inclusive, parece que eles são mais conhecidos por esse nome, né, que é o nome babilônico que foi colocado neles lá. Desde quando eles chegaram na Babilônia, pastor, eles já foram postos à prova. Chegou ali, já mudou os seus nomes, né? Já colocou nome que honrava aos deuses babilônicos. Imagina só, né? A pessoa, às vezes, ela nasce num contexto, pastor. Isso me faz a seguinte reflexão. A pessoa nasce num contexto onde tem tudo para dar errado. A pessoa nasce numa família difícil, às vezes tem um pai alcoólatra, às vezes é abandonado. A pessoa vem de uma situação complicada e difícil, onde tem tudo para dar errado. Mas você acha, pastor, que isso é uma desculpa ou é uma oportunidade de Deus na vida de um crente? Vejo como uma oportunidade, né? Bem colocada a sua colocação, porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, dependendo do lugar, o local onde nós vamos ser colocados, né? Onde nós vamos muitas vezes
por conta da nossa profissão, trabalhar em algum lugar. E até mesmo dentro da nossa família, como você acabou de falar, você nasce numa família onde pai alcoólatra, mãe, irmãos viciados, né? E você tem um encontro com Deus, você está no meio deles com um propósito, para que o nome de Deus seja honrado através da sua vida, que a gente vai ver lá na frente dessa lição, que Nabucodonosor ele vai conhecer o Deus verdadeiro através da vida dos 3 jovens, né? Então, eles estão lá por um propósito, né? Um propósito de Deus, no meio de todo aquele sofrimento cultural, espiritual ali, moral, né? Eles estão lá com um propósito, né? E o propósito de Deus era alcançar aquelas pessoas. Então, quem sabe você que está nos assistindo, você está vivendo um contexto, né? Morando em algum lugar onde existem muitas pessoas que não conhecem Jesus, e você está lá justamente para que a sua luz brilhe, né? Para que o nome de Deus brilhe através da sua vida para essas pessoas. Você pode quebrar um ciclo, né? Um ciclo negativo, um histórico negativo na sua família. Você pode ser diferente. Seja fiel a Deus para ser diferente. Aqui, ó, resistir à cultura pecaminosa para os amigos de Daniel. A cultura era subversiva. Os valores contrariavam o que eles haviam aprendido lá em Israel. Da mesma forma, a imoralidade. Talvez um desafio ainda maior para eles, né? Que estavam cercados ali de todo tipo de... O pecado rolava solto lá na Babilônia. E eles estão inseridos ali, eles vão viver ali. A vida deles vai ser ali, talvez até a morte, né? Daniel mesmo vai viver na Babilônia até a sua morte. Não vai voltar para Jerusalém. Exatamente. Então, assim, eles tinham uma decisão a tomar. Ou eles iam ser mais um produto do meio, iam se misturar com aquilo tudo, iam aceitar ser moldados pela cultura do mundo, ou eles iam transformar ao seu redor, por meio do seu exemplo, por meio da sua fé gigantesca em Deus. E é o que a gente propôs aqui nessa pergunta de número 2. Já respondemos aí sobre resistir à cultura pecaminosa e também firmeza contra a imoralidade. Pastor, não tem como a gente, antes de ir para a próxima pergunta, não tem como fazer essa ponte, essa reflexão com a nossa realidade. A nossa cultura brasileira também é uma cultura muito misturada, né? Uma cultura muito pecaminosa. A gente vive também num contexto onde a imoralidade ela é cultuada, né? Cultuada. Os dias de hoje, a sensualidade, a imoralidade, as pessoas que são contrários aos valores do mundo são vistos como pessoas diferentes, né? É nadar contra a correnteza, pastor. É ir na contramão do mundo. É um desafio para os jovens. Falando assim diretamente com os jovens, né? Que esses rapazes, eles eram muito jovens quando foram para a Babilônia, mas são um exemplo de que é possível ser fiel a Deus em meio a todo esse emaranhado de situação contrária. Exatamente. Como o senhor acabou de falar, né? Infelizmente a gente estamos inseridos, né? nesse mundo, né? Com tantas coisas ruins que nós temos que lidar com tudo isso, e às vezes chegam até a dizer que estamos vivendo uma cultura pornificada, né? Olha aí. Que a gente fala que eles viveram ali no meio da imoralidade, ali, eles estavam cercados por tudo isso. Não é diferente de nós hoje, né? Sim. Quando fala que o Brasil hoje ele é conhecido como uma cultura pornificada por conta da sensualidade, todo tipo de pecado nessa área, nossos jovens, eles acabam ficando vulneráveis, né? Não só os jovens, né? Você vê aí um índice muito grande de pessoas se contaminando nessa área, mas a exemplo desses 3 jovens, é possível provarmos na palavra de Deus que é possível viver num mundo contaminado e ser diferente, né? Honrar a Deus com a fidelidade. Glória a Deus. Tenho certeza que essa lição bíblica ela vai trazer edificação para a sua igreja. É uma palavra abençoada para a sua vida, para a juventude da sua igreja. Não deixe de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para essa palavra alcançar mais pessoas. Vamos caminhar aqui na nossa lição. A terceira pergunta, pastor, ela vai fazer uso aqui do item 4, do item 3 e 4. Obediência a Deus em toda situação e não cedendo às pressões. A pergunta diz o seguinte: o que significa não ceder às pressões
e está disposto a obedecer, independente da situação. E aí, pastor? Porque tem gente que vai dizer assim, vai tentar justificar a sua falha, né? Verdade. Vai encontrar uma forma de justificar. Tipo, desde o começo do mundo, Adão já tentou justificar a sua falha, dizendo, mas a mulher que me deste, ela fez isso comigo. Então, geralmente, o ser humano tem essa saída de escape, né? Certo. Ele bota a culpa em alguma situação, tá difícil, fui tentado, então... bota a culpa em algo, procura sempre o culpado, ele não consegue olhar para si mesmo. Então a pergunta, pastor, como é que a pessoa consegue não ceder à pressão, independentemente da situação? Certo. Então, o que significa não ceder às pressões é você se manter firme, né? Você se manter firme naquilo que você acredita, naquilo que você prega, que foi o caso dos 3 jovens, né? Eles passam por pressões terríveis. Se nós formos parar para analisar, quando a gente simplesmente faz uma leitura da Bíblia, no capítulo 3 de Daniel, você não consegue detectar o sofrimento daqueles jovens. Sim. Mas quando você para analisar com cuidado, né, a pressão ela não foi fácil, pastor Eliton. Por quê? Primeiro, havia muitas autoridades presentes, né? Sim. Então, era uma solenidade, né? Onde está presente prefeitos, governadores, magistrados, juízes. Então, são pessoas, as autoridades todas presentes. Aí, de repente... E os 3 jovens eram administradores de confiança de Nabucodonosor, que foram indicados por Daniel para assumir posições importantes na província. Então, eles iriam ali contra a sua posição dentro do governo do Nabucodonosor. Exatamente. Então, quando eles estão ali... Estava em jogo a carreira deles. A carreira deles também, exatamente. E quando o arauto ele anuncia que ao som de todos os instrumentos que fossem tocados, todos deveriam se prostrar diante da estátua, né, levantada pelo rei Nabucodonosor, os 3 jovens eles se mantêm de pé, né? Eles não adoram. Então, eles estão sendo provados aqui pela primeira pressão, que é diante das autoridades, né? Eles tiveram que enfrentar tudo isso, apesar de eles serem também autoridades. Mas eu acredito que a pior pressão dos 3 jovens foi quando alguém denuncia para o rei que havia 3 jovens judeus que não havia se prostrado. Então, eles são trazidos até a presença do rei Nabucodonosor e não era qualquer um, né? Nabucodonosor não era qualquer um. Isso, exatamente. Era como, para tentar aproximar um pouco mais aqui, era como se chegar diante de Hitler e dizer que não cumpriria uma ordem dada por Hitler, né? Isso. Porque para Nabucodonosor ele era um rei muito temido, né? Uhum. As pessoas temiam muito ele. E quando Nabucodonosor ele dá uma chance para eles ainda, olha, mais uma vez os instrumentos vai ser tocado, vocês têm a chance de se prostrar, né? Sim. E adorar a estátua, né? E Nabucodonosor ele faz uma ameaça. Ele diz assim: se vocês não adorarem, na mesma hora vocês serão lançados na fornalha ardente, né? E, pastor Eliton, a característica da ameaça, ela tem o poder de parar as pessoas, né? Parar ou fazer as pessoas desistir. Essa é a característica da ameaça. E quem está ameaçando não é qualquer um. Isso. Quem está ameaçando é um cara que, estralado o dedo, ele mandava matar mesmo. Sim. Matava mesmo, como eu falei, né? Mas aí, quem é que fica nervoso diante da ameaça, né? Não é os 3 jovens. A Bíblia vai dizer que o Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer para ele assim: ó rei, se Deus quiser, ele pode nos livrar da tua mão. Você vê que eles não garantem que Deus vai livrar eles, né? Eles não vão dizer assim, eles não vão afirmar que Deus livraria eles da fornalha. Ele diz: se Deus quiser, ele pode nos livrar da tua mão, rei. Mas ainda que ele não nos livre, ainda assim nós não adoraremos a imagem, né, a estátua levantada por ti. Nabucodonosor fica furioso, né, diante disso. E eles ficam tranquilos, né? Eles estão tranquilos. Isso aqui me lembra aquilo que John Wesley dizia, né? Que todo missionário ele precisa estar preparado para 2 coisas: pregar o evangelho ou morrer. Olha aí. Se tiver que morrer, mas que o nome de Deus seja honrado, né? Glorificado. Então, mesmo diante da ameaça do temido Nabucodonosor,
eles não cederam à pressão, eles se mantiveram firmes, né? É isso aí, pastor Francileu, muito bem o seu comentário. Obediência irrestrita a Deus. Obediência em qualquer circunstância, não ceder às pressões em qualquer circunstância, independentemente da situação. Aqueles 3 jovens deram um exemplo de fidelidade a Deus. Agora, pastor, o senhor falou aí de Nabucodonosor. Eu estava lembrando aqui de uma lição bíblica, lá de Jeremias, que nós falamos aqui sobre tempo de esperança, mensagem de esperança. Nós falávamos que Nabucodonosor era um homem tão perverso que ele já era costume dele assar pessoas no fogo, né? Certo. E as pessoas, inclusive, criou-se um provérbio lá em Judá, que Deus faça com você o mesmo que Nabucodonosor fez com aqueles 2 falsos profetas, Acabe e Zedequias, que foram lançados no fogo pelo rei Nabucodonosor. Então era um homem perverso. As pessoas sabiam não tinha limites, as pessoas sabiam, né, dos seus excessos. Qualquer pessoa tremeria na base, pastor Francileu, mas esses 3 jovens aqui deram uma prova de fidelidade impressionante. E aí eu pergunto, pastor, se Deus iria livrar os 3 jovens da fornalha, porque Deus os livrou, né? Se Deus iria livrar os 3 jovens da fornalha, por que ele permitiu esses 3 jovens serem lançados, porque chegaram a ser lançados na fornalha, né? Se Deus ia livrá-los, por que permitiu? Pastor, a pergunta é porque volta para aquela questão inicial dessa lição. Era, pastor, uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado? É aquilo que eu falei no início da lição, né? Toda a permissão de Deus, ela tem um propósito, né? Como nós estamos falando de honrar a Deus no sofrimento, então você que está nos assistindo, de repente você está enfrentando algum tipo de sofrimento, né? É uma oportunidade que de repente você está tendo para que o nome de Deus seja glorificado, né? Então Deus ele vai permitir. Você percebe, como eu falei, os 3 jovens, eles não afirmam que Deus livraria eles da fornalha, né? Ele vai dizer, se Deus quiser, ele tem poder para fazer isso. Mas se ele não quiser, né? Mesmo assim, nós vamos continuar sendo fiel, né? Essa é uma palavra que exalta o nome de Deus, uma resposta que exalta o nome de Deus. Verdade. E então, o que tem de pessoas hoje que negociam a fé, o princípio, né? Por conta de uma ameaça, muitas vezes por conta de um ponto na faculdade, para se dar bem no trabalho, né? Às vezes negocia a fé, o princípio, mas ele, mesmo diante de uma ameaça, de um cara perverso, né? Temido, mas eles se mantiveram firmes. Então, por que Deus permite? Sim. A gente vai descobrir já um pouquinho na frente aí, né? O propósito, por que Deus permitiu que eles fossem lançados. Pastor Francileu, você tocou aí num ponto aí da faculdade ou outras questões, né? Eu fico pensando aqui que essa lição não é para crente Nutella, né? Isso. O conteúdo aqui é para crente de verdade, né? Crente fiel. Porque a impressão que eu tenho é que muita gente, por muito menos, ela cede às pressões, né? Verdade. Por muito menos. Não precisa botar a pessoa diante de uma fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. Verdade. Não precisa. Muita gente já abandona Deus no meio do caminho, já larga Deus. A cultura consegue moldar a pessoa, as oportunidades, os prazeres que a vida oferece, Satanás consegue jogar as ciladas e a pessoa cai muito facilmente, né? A ideia que eu tenho é que a nossa geração talvez não tenha sido provada como essa geração foi. A igreja primitiva nasceu de baixo, ela já nasce debaixo de perseguição. Exato. E quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Então, a leitura que a gente tem hoje do nosso mundo atual, evangélico, brasileiro, fora do Brasil, do mundo afora, é que ou os cristãos de hoje, pastor, não foram provados ainda na medida certa para serem testados a sua fé aumentada, ou porque não são cristãos de fato sinceros e fiéis a Deus. É isso? Exatamente. O propósito ali, ele está nos 3 jovens, né? Que foram influenciados pelo próprio Daniel, né? O próprio Daniel. E eu acho muito legal quando a Bíblia vai dizer ali no capítulo 1 de Daniel, né?
que Daniel propôs quando ele entra na Babilônia, né? Ele vai dizer assim, e Daniel propôs no seu coração a não se contaminar, né? Exatamente. Com as iguarias do rei. Então, ele influencia os amigos dele, né? E vai influenciar os que estão em volta. Sim. Então, estamos falando diretamente com a nossa juventude, jovens que estão nos assistindo, né? De repente, assim como Daniel, ele é colocado na Babilônia com o propósito de influenciar para que o nome de Deus fosse honrado. De repente, você está aí nessa sala de aula, no seu setor de trabalho, onde você está, Deus tem um propósito, que o nome dele seja honrado através da sua vida, né? Mas você precisa se manter firme. É isso aí, pastor Francileu. Vamos caminhar aqui para a quarta pergunta. A quarta pergunta agora ela está baseada nos 2 últimos itens aqui da nossa lição, sofrendo na pele, que eles vão ser lançados na fornalha, né? E honrando a Deus após o sofrimento. A pergunta, pastor, Daniel capítulo 3, versículos 20 a 23, fazendo já aqui uma conexão com Apocalipse 2, versículo 10, e aí eu vou pedir para o pastor separar o texto de Apocalipse 2, 10, o pastor lê para a gente, que vai ajudar muito aqui nessa pergunta. E a pergunta diz assim: como honrar a Deus na pele? O que é honrar a Deus após o sofrimento, durante o sofrimento e depois do sofrimento, pastor? Isso aí, pastor. Então, Apocalipse 2:10, ele vai dizer que o diabo lançará algum de vós na prisão, tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? E aqui em Daniel também, que está aqui na lição, Daniel 3, 20 e 23, vai dizer que Nabucodonosor, ele chama os soldados mais fortes do exército dele, né? Ela vai fazer questão de, ela chama os mais fortes para atar os pés e mãos de Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrar eles e lançar na fornalha. Quando eles fazem isso, foi uma forma de humilhação para eles ali, né? Então, eles estão sentindo na pele, né? Eles vão sentir na pele o sofrimento, né? Começa aqui, no momento que ele chama os soldados mais fortes do exército, amarra eles, é uma forma de humilhação, e eles vão jogar eles na fornalha. Quando eles vão jogar eles na fornalha, a fornalha estava tão superaquecida que o calor dela matou os homens fortes, né? Eram os mais fortes, mas morreram quando eles se aproximaram e lançaram, então, os 3 jovens lá dentro, né? Então, eles são jogados dentro da fornalha. Aquilo que o Senhor falou naquela hora, Deus poderia livrar eles. Poderia livrar. Né? Mas Deus permitiu, Deus queria que eles fossem jogados lá dentro, né? Para que o nome dele fosse honrado. Então, eles são jogados dentro da fornalha. Aí vai acontecer, né, que o nome de Deus vai ser honrado quando Nabucodonosor vai olhar para ver o que tinha acontecido, né? Os 3 jovens que foram jogados amarrados, agora eles estão passeando soltos. Glória né? a Deus. Então, o que eu quero te dizer, você pode até entrar numa fornalha amarrado, mas no meio dela você vai estar solto. Em nome de Jesus, né? E aí, de repente, ele não vê 3, ele vê 4, né? Ele vai dizer, e vejo um 4º homem passeando com eles, né? Passeando ali. E ele vai dizer, algumas traduções vão dizer que é semelhante ao Filho dos Deuses, né? É semelhante ao Filho de Deus. Então, assim, ele vai ver alguma coisa extraordinária, diferente dos 3 jovens que passeava com eles ali. Então, aqui, pastor Wellington, eles sentem na pele, né? Eles sentem na pele porque eles são amarrados, eles são jogados. Então, assim como Jó também sentiu na pele, literalmente, né? Quando ele foi atingido pelas chagas mortais na vida dele, né? Mas mesmo assim, com aquela chaga mortal, o que Jó ele ensina para nós, né? Da fidelidade, de honrar a Deus. Ele está todo cheio de chaga, né? Sim. E ele vai dizer assim, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, né? Deus me deu, tem até um hino que diz, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É a mesma coisa, fazendo um paralelo com o que Sadraque, Mesaque e Abednego disse. Se Deus me livrar, né? Se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele, ainda que Ele não queira me livrar, mesmo assim nós não adoraremos outro Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. Aí tem aquele hino, né, que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Então, pastor, esse é o segredo de entender a vida cristã, meu irmão.
servir e amar a Deus não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é para nós. Ele é Deus. Os 3 jovens estavam determinados a continuar fiéis a Deus, ainda que isso lhes custasse a própria vida. Eles não tinham certeza que Deus iria livrá-los. Eles confiavam no cuidado de Deus, eles confiavam em Deus, mas eles foram para o fogo sabendo que se Deus não os livrasse, eles morreriam fiéis a Deus. Glória a Deus. Você está descobrindo aí como honrar a Deus em meio ao sofrimento? É continuar servindo e amando a Deus, apesar das circunstâncias. Pastor, quando falamos aqui sobre sofrer na pele, não é uma exclusividade de poucas pessoas. Moisés foi lançado dentro de um rio da morte, o rio Nilo. Verdade. Abraão foi testado em todos os sentidos. Ele foi testado em todos os graus, né? Desde o pulsar do coração, lá dentro, martelando, até o tato para pegar num cutelo para tentar ali oferecer o seu próprio filho. Jó sofreu chagas no próprio corpo. Paulo dizia, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Literalmente, marcas no corpo. O espinho na carne de Paulo possivelmente era alguma coisa física, porque fala na carne, né? Na Exato. própria carne dele. Então, grandes homens de Deus, dos mais variadas épocas e tempos, eles foram testados na própria pele, sofreram por causa de Cristo, e a sensação que a gente tem a certeza é que essas pessoas conseguiram honrar o nome de Deus. Por quê? Porque permaneceram fiéis a Ele, apesar de serem atingidos diretamente na própria pele. Então a pergunta, pastor, que eu quero retornar aqui para o senhor é: às vezes nós somos atingidos em coisas importantes na nossa vida. Às vezes é a enfermidade num filho, às vezes é um problema familiar que atinge as pessoas que você ama. E aí você precisa ter esse desafio de continuar crendo que Deus é o Senhor e Ele é fiel na sua vida, não é, pastor? Exatamente. Né? Quando estamos nesse mundo, nós estamos propensos, né, a enfrentar dificuldades, né? Como você acabou de falar, né? São várias crises, sofrimentos que nós enfrentamos, e muitas vezes é um diagnóstico indesejado, né? Às vezes é uma notícia da perda de um ente querido. Tudo isso é dolorido demais, né? E eu sempre falo, eu tenho passado por muitas experiências dolorosas, né? Dolorosas. A gente não tem tempo para testemunhar aqui, mas em todas as maiores provas que eu já passei, eu sempre pedi a Deus que Ele me desse força para suportar, né? Nunca busquei entender, porque Deus a gente não precisa entender, a gente só tem que obedecer. Verdade. Ele sabe o melhor para nós. Agora, pastor, complementando aqui essa última pergunta, né, do sexto item, honrar a Deus após o sofrimento, nós percebemos aqui que depois que passou tudo, os jovens foram retirados da fornalha, Deus foi glorificado, e aí eles somem de cena e Deus é adorado, Deus é glorificado. A partir daqui, os 3 jovens aparecem no capítulo 1 de Daniel, quando eles chegam na Babilônia, aparecem no capítulo 2, né, quando Daniel chama eles para aconselhá-lo ali acerca do sonho que o rei havia tido, e agora no capítulo 3, que são lançados na fornalha. Mais para frente agora eles não vão aparecer mais. Certo. Inclusive é uma coisa curiosa, né? Porque Daniel não aparece na história aqui do capítulo 3, onde os jovens são lançados na fornalha ardente. Segundo os comentaristas, dizem que Daniel possivelmente estava em alguma viagem, né? Representando o Estado, um representante oficial do governo em alguma viagem fora do país. Então esse fato aconteceu quando Daniel não estava na Babilônia. Ao voltar para a Babilônia, Daniel, claro, fica sabendo de toda aquela situação. Ele faz questão de registrar essa história no livro, porque o livro de Daniel é de autoria de Daniel, ele é o autor do livro. Exato. E não foi com ele essa história, não aconteceu com ele, mas ele faz questão de colocar no seu livro essa narrativa dos 3 amigos que foram fiéis a Deus. Por quê, pastor? Certamente ele queria manter um testemunho para os seus patrícios lá em Jerusalém, ou para as pessoas de toda a época, como é recompensador honrar o nome de Deus. Certo. Eu queria pegar um gancho na sua fala aí, pastor Eliton, quando os 3 jovens saem de cena e quem aparece é o nome de Deus, né? Verdade. Porque Nabucodonosor, agora o decreto ele vai inverter, né? Sim. Ele vai dizer
que ele vai assinar um decreto dizendo que qualquer que falasse alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, seria despedaçado, né? Então, eles saem de cena e o nome de Deus é que aparece. Então, o nome de Deus ali que prevalece. Por que eu queria pegar um gancho aqui? Porque hoje, um grande número de, até mesmo pregadores, pessoas que se dizem servir a Deus, elas gostam de se beneficiar dos milagres que acontecem, que elas alcançam, né? E trazer a glória para ela, né? Para ele, né? O super pastor, o super profeta que a gente vê muitas vezes, né? Aí o cara gosta de aparecer e a gente vê que esses caras, né, que fizeram grandes proezas, eles saem de cena para que o nome de Deus ele apareça, né? É verdade. Então, o próprio Paulo, que ele vai relatar muitos sofrimentos que ele passou, que quando ele começa a relatar os sofrimentos dele, parece que não vai parar mais, né? Paulo, ele vai dizer que ele se considerava um lixo desse mundo, né? Sim. Então, assim, para ele, o importante era o nome de Deus aparecer. Então, você que está nos assistindo, de repente entrou aqui para assistir a nossa lição bíblica, todo milagre que acontecer na sua vida, que você presenciar, que Deus operar através de você, deixe que a glória seja do Senhor, né? Que somente Ele receba a glória e que o nome dele apareça. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente está caminhando para o final dessa lição. Ainda temos um tempinho aqui, pastor, então vamos meditar um pouco aqui na parte aplicativa da lição. Certo. A pergunta 5 e 6, eu vou fazer aqui as duas perguntas, para eu dar um parecer em cima desse item aqui, o que devo fazer. O primeiro item fala assim, repense o sofrimento. E o segundo item fala, encare o sofrimento. Então, pastor, nossa recompensa é ter o privilégio de glorificar a Jesus. Dê exemplo de dificuldades pelos quais podemos honrar o nome de Jesus. Pastor, o senhor acha que as pessoas precisam repensar o sofrimento? Elas precisam olhar da perspectiva de que Deus vai extrair algo desse negócio? Com certeza, pastor Eliton. Dar um exemplo, eu gostaria, me veio à mente agora aqui, enquanto estava estudando essa lição, eu tive a oportunidade de acompanhar, vou fazer uma síntese rápido, né, desse testemunho, que aconteceu no campo que eu pastoreava. Um irmão, ele aceita Jesus como Salvador, ele era um pedreiro, um cara forte, saudável, né, parecia ser. 3 meses depois que ele aceitou Jesus, foi batizado nas águas 3 meses depois, logo seguido ele sentiu uma dor no estômago e levaram ele para o hospital. E quando foram fazer o exame, o diagnóstico veio que ele estava com câncer no pâncreas. Rapaz. E que estava muito avançado e que não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Aí o médico simplesmente chamou a família, desenganou e mandou ele para casa. Segundo o médico, ele tinha no máximo 5 dias de vida. E o irmão ficou lá na sala do hospital e eu lembro que veio uma psicóloga conversar com ele, não sei se era do hospital, né? Mas uma psicóloga apareceu lá, fez carinho na cabeça dele, abraçou ele e ela disse para ele assim, seu Divaldo, o senhor foi um bom pai, aquela Sim. palavra de conforto, né? E disse, mas daqui a 5 dias no máximo o senhor vai estar no braço do Senhor Jesus, você está no colo de Deus, o senhor merece estar no colo de Deus. Aí ele, sabendo já de tudo que estava acontecendo, ele disse para ela, pastor Elito, assim, a senhora pode ir primeiro do que eu. Olha aí. Aí ela se espanta assim e ele diz assim, porque a senhora não pode determinar sobre a vida e a morte. Você não sabe o dia de amanhã. De repente você está me dando 5 dias, de repente você pode ir primeiro que eu. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele é a vida, então ele é o dono da vida. E ele disse, ainda tem mais, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quando ele se deu conta, ele estava pregando para a psicóloga, e a psicóloga estava impactada com a pregação dele, de um cara que tinha acabado de receber a notícia que ia morrer em poucos dias. Então, o irmão Divaldo é levado para casa e ele ainda passa 3 meses ainda, né? Eu lembro que toda tarde eu ia visitar ele e a gente era confortado, né, com as palavras do irmão Divaldo. As pessoas que iam visitar ele iam tristes e voltavam alegres, porque nunca a gente viu ele triste. E no dia do falecimento dele, eu não estava na cidade,
e mandaram me chamar lá em casa, ele queria muito me ver, e a minha filha foi, acompanhada de 2 diaconisas. Quando chegaram lá na casa dele, 3 meses depois que ele tinha recebido o diagnóstico, ele deitado numa cama lá, e ele pediu que elas cantassem. Primeiro ele perguntou, cadê o pastor, né? Aí elas falaram, olha, o pastor está viajando, não pude vir, mas a gente veio aqui para orar com o Senhor. Não quero que vocês orem, eu quero que vocês cantem. Aí ele pediu o brado de júbilo e elas começaram a cantar, a minha filha e as 2 diaconisas. A minha filha conta que foi o testemunho, ela conta esse testemunho que foi a coisa mais incrível que ela já viu na vida dela, assim, ela nunca tinha visto, né, presenciado alguém morrer assim. E eles cantaram o primeiro louvor, o segundo, no terceiro louvor do HBJ, ele fechou o olho e dormiu no Senhor. Ele dormiu no Senhor cantando, glorificando o nome do Senhor. Verdade. Por que eu lembrei desse testemunho, pastor Eliton? Porque o cara, ele tinha tudo para murmurar, para blasfemar. Porque antes dele aceitar Jesus, ele estava bem, pedreiro, estava trabalhando, estando com família. Aí aceita Jesus, 3 meses depois é batizado nas águas, logo em seguida recebe esse diagnóstico, é desenganado, 3 meses depois é morto. Então ele tinha tudo para esses 3 meses de vida que ele teve ainda desenganado, ser uma pessoa mal-humorada, amargurada, né? Mas a gente nunca viu aquele homem triste, ele sempre feliz, e toda a palavra dele era: bendito seja o nome do Senhor, Deus sabe todas as coisas, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo agora, não importa o sofrimento que você tem passado, como disse os 3 jovens, se Deus quiser, Ele pode livrar você desse sofrimento. Mas se Ele não quiser te livrar desse sofrimento, é porque Ele tem um propósito maior e melhor para a tua vida. Obrigado, pastor Francileu. Esse testemunho certamente fechou com chave de ouro aqui. Como posso glorificar a Deus, como posso honrar a Deus em meio ao meu sofrimento. Eu tenho certeza que você viu o exemplo aqui da Bíblia e exemplo de pessoas aqui do nosso tempo, da nossa época. Esse irmão, com certeza, ele transformou esse sofrimento em honra a Deus. Esse é o desafio da nossa vida cristã. Não se iludir com outras coisas desse mundo. Esse mundo é passageiro, terreno. Nós estamos caminhando para algo muito maior. Os 3 jovens estavam na Babilônia e eles tinham ali as maiores oportunidades da sua vida. Eles já tinham tido um passado de dor, pastor, porque saíram da sua terra, a terra deles é destruída, é queimada a cidade, eles deixam para trás ali a sua pátria, é um passado de dor. Eles tinham tudo para ser pessoas amarguradas. Eles chegam na Babilônia, têm um presente de oportunidades. E é oportunidade para tudo, né? Para serem pessoas importantes ali dentro, prosperar, se envolver com todo aquele esquema que havia na Babilônia, mas eles também mantêm a fidelidade deles acima de tudo em qualquer circunstância. Então esses jovens são um grande exemplo de como você consegue, é possível permanecer glorificando o nome de Deus na sua vida, seja em meio à dor e ao sofrimento, e mesmo que seja em meio à dor e o sofrimento, continue honrando a Deus com a sua vida. Pastor Francileu, obrigado pela sua presença, obrigado aqui por compartilhar conosco esses testemunhos, essas palavras abençoadas. Eu vou pedir para o Senhor dar a sua saudação final aqui para os irmãos e também fazer uma oração especial por cada um de nós. Amém. Obrigado, pastor Eliton. Gostaria de terminar, só lembrando que quando o propósito de Deus é cumprido na vida dos 3 jovens, Nabucodonosor ele diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não disse assim, bendito seja o Deus de Israel. Isso. Né? Então, por quê? Porque ele conhece Deus através da vida dos 3 jovens. Então, é por isso que ele vai dizer, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quem sabe, Deus ele quer ser conhecido, não, digamos assim, de modo geral, dizer através da igreja tal, sim, igreja seclana. Não, Deus quer ser conhecido através da sua vida. Glória a Deus. Aonde você estiver, seu patrão, seu amigo, seu colega possa dizer assim, bendito seja o Deus do fulano, né? Então, que o nome de Deus seja honrado, mesmo em meio ao sofrimento. Então, eu agradeço, pastor Eliton, muitíssimo obrigado. Leve um abraço lá para os meus irmãos lá da região norte, com certeza, tá bom? Vou levar o seu abraço, lá para o pastor Grande Everton, saudade, grande saudade. E ali para todos os nossos irmãos.
E, como eu lhe falei no início, foi um grande privilégio, né? É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Quero agradecer a equipe da lição bíblica especial, né? Que me fez esse convite para estar aqui com vocês. E só tenho a agradecer a Deus por tudo e que Deus continue abençoando cada um de nós, abençoando nossos irmãos que assistiram esse programa. Não deixe de assistir, né? Compartilhe com seus amigos, tem alguém sofrendo, que está precisando de ajuda, compartilhe o link dessa lição, né? Tenho certeza que ele vai ser edificado com isso. Pode nos despedir, pastor, em oração. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pelo estudo da tua palavra, Senhor, por esta lição bíblica especial, meu Pai. Tenho certeza, Pai, que vidas foram edificadas e serão edificadas, Senhor, que assistiram, meu Deus, esse programa, os que ainda vão assistir, meu Deus, que sejam alcançados, meu Pai, através deste programa de televisão da promessa, meu Pai. Ó Deus querido, que o teu poder, Senhor, venha a ser derramado na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. É isso aí, meus irmãos. Chegamos ao final do programa Escola Bíblica Especial. Nos vemos no próximo encontro. Fique com Deus. Amém.